Direto aqui do Web Summit Rio, mais um episódio do B3 Convida, hoje para falar de um tema importante e sensível, que são as fraudes financeiras. Para bater esse papo com a gente convidou o Felipe Paiva, que é diretor de relacionamento com clientes e pessoas físicas da B3. Tudo bem, Paiva? Tudo bem, Thaís, tudo ótimo. E o Marcelo Billy, superintendente de educação da Ambima. Tudo bem, Billy? Tudo bem, Thaís, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Billy, começo com você então. Conta pra gente, a gente tem visto muitas notícias de que as pessoas caíram em golpes ou entraram numa fraude. Por que você acha que as pessoas ainda caem em golpes? Golpes, não só no mercado financeiro, como na vida em geral, né? São tão antigos quanto a civilização que a gente vive, né? Eles existem desde sempre, e o que tem acontecido mais é que a natureza dos golpes, com a transformação digital, com a aceleração do uso das mídias sociais, mudou, e a escala deles, por conta do acesso que a mídia social dá às pessoas, mudou também. Mas o que faz a gente cair em golpe é sempre as mesmas características de nós sermos seres humanos e estarmos sujeitos a pessoas manipularem as nossas emoções, né? A sensação de urgência, a sensação de que você vai ganhar muito fazendo pouco, a sensação de que todo mundo está fazendo aquela coisa, então você precisa fazer também. Desde sempre são essas as emoções que os golpistas, né, as pessoas que querem fazer fraudes usam no mercado financeiro, em qualquer outro setor da economia, para tentar ludibriar as pessoas. Então é tão antigo quanto o nosso mundo, mas só mudou a natureza por causa da internet e das redes sociais. Perfeito. A gente já pegou algumas dicas aqui. Paiva, eu queria que você ajudasse os investidores a identificar uma fraude. A gente ouve falar de pirâmides financeiras, a gente sabe que tem outras. Como que a gente identifica uma fraude? Legal. E a escala também, né, Billy? Você falou, o alcance está muito alto, né? Bom, alguns padrões, Thaís, assim, que sempre aparece. O primeiro deles, garantia de rendimento certo. Ele fala, todo mês você vai ter um rendimento de X% que não acontece em nenhum instrumento financeiro, em nenhum tipo de investimento, mas eles garantem a entrega de um recurso financeiro todo mês de 5%, 4%. Então, como o Billy falou, ali já despertou a ambição de falar, opa, não vou ficar fora dessa, né? Então, a garantia de um rendimento garantido, a garantia de que vai ser entregue esse rendimento já é um primeiro fator. Outra coisa, muitas vezes não envolve uma instituição financeira ou algum ente regulado pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários, um participante da B3, da Bolsa do Brasil, um associado da Ambima. É sempre alguma instituição que não está em nenhum mercado regulado por essas instituições que olham e zelam pela segurança do investidor. Então fica de olho nessa questão também. Outra coisa, na transferência do recurso, às vezes vai para uma pessoa física, por uma PJ que você vai mandar o dinheiro que um nome diferente do que foi prometido. Então você colocar os seus recursos na mão de uma pessoa que não está sob a supervisão dessas instituições já é um outro sinal. E o último deles talvez também é você não saber nem com quem falar. Às vezes você entra e fala, bom, se tiver algum problema eu precisar resgatar meu investimento, com quem que você vai falar? Essa instituição existe no país? Muitas, como o Billy falou, já é uma questão já mundial. Então, às vezes, a estrutura está fora do Brasil. Então, você não consegue nem acessar quem está fazendo esse movimento, essa fraude, num momento em que depois que, eventualmente, foi prometida aquelas garantias, você precisar sacar os seus recursos, o recurso não chega e com quem que você vai falar? Então, fique atento a esses 4 grandes padrões. E essas instituições que são registradas no Banco Central, na B3, na CVM, na Ambima, elas estão disponíveis nos sites das instituições, sim, né? Tanto do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários, da própria B3, no site da Ambima. Então começou a ter algum tipo de relação ou interação com alguma pessoa que está prometendo essa garantia, pergunta onde ela trabalha, o que ela está oferecendo, que tipo de instrumento financeiro. Com algumas 3, 4 questões você já descobre se você está sendo aí um alvo desse tipo de fraude ou golpe, né? Então deixa a ambição, como o Billy falou ali, essa emoção um pouquinho só, não precisa ser tão urgente já colocar o dinheiro, porque como o Billy falou, outro fator importante, né, Billy, é a história do faça agora. Se você não fizer agora nos próximos 3 minutos, você vai perder essa oportunidade. Então não deu nem tempo da pessoa consultar o site do Banco Central, da CVM, da B3, da Ambima. Então quando ele já viu, ele já transferiu o recurso para não perder essa chance. Então calma,
né? Preste atenção no que está sendo oferecido e por quem está sendo oferecido. Perfeito. E se acontecer da pessoa cair numa fraude dessas, Billy, o que ela pode fazer? Quem que ela pode procurar? Né? Infelizmente, acontece em muitos casos, né? E é constrangedor. É muito fácil a gente falar quando a gente ganha dinheiro, né, Thaís? Quando você acerta, você conta para todo mundo, né? Você sabe de todas as histórias de sucesso. Quando a gente entra numa situação dessa, é sempre constrangedor. E muitas pessoas têm medo de falar, ficam constrangidas de dizer que perdeu dinheiro porque entrou num golpe. E é muito importante que as pessoas falem o que aconteceu, que procurem a CVM, que denunciem, façam as denúncias, para que outras pessoas não caiam no golpe e para que também a justiça, a própria CVM, tente atuar para inibir ou para tentar recuperar os recursos. Nem sempre é possível, porque alguns desses esquemas nem no Brasil estão baseados, mas dar publicidade e não se constranger em correr atrás é muito importante, porque isso ajuda a gente a diminuir a fraude quando ela está acontecendo. Dá visibilidade, né? Exatamente. Muito importante. E a gente sabe que a educação financeira tem um papel muito relevante, né? Nos últimos anos a gente viu aumentar muito a educação financeira que influenciadores e todo o mercado tem feito. E a gente sabe que a Ambima e B3 tem um papel importante também, tem uma atuação bem relevante. Paiva, conta pra gente o que a B3 tem feito para educar o investidor. Muito legal, Thais. É muito nesse sentido de levar informação, né? Então, quando a gente fala de educação financeira, no fundo a gente está produzindo conteúdo para que as pessoas possam se informar sobre esse caminho que vai fazer parte da vida completa da pessoa, né? Começa num determinado momento, quando ela quer entender quais são os instrumentos, né? Onde que ela pode investir, quais são as alternativas, quais são as instituições do sistema financeiro. Então, todo esse material, esse conteúdo é produzido pela B3, pelos parceiros da B3, estão os bancos, corretoras, assessores de investimentos, as próprias empresas listadas. Então tem um movimento de treinamento, de conteúdo, de oferta desse conteúdo pela B3, né? Existe uma parceria muito intensa da B3 com a própria Comissão de Valores Mobiliários, que é quem regula nosso mercado de capitais, na produção de conteúdo. Até o Motivo Fraude foi uma das nossas ideias de colocar esse conteúdo à disposição sobre o funcionamento das pirâmides, sobre os diferentes tipos de golpes e fraudes. Então é muito nessa linha de produção de conteúdo, está próximo também dos parceiros, das instituições financeiras e também de quem tem feito muita diferença hoje em dia, que são os próprios influenciadores, né, ajudar a produzir esse conteúdo, a levar informações de como que ele leva para o grupo de acesso deles, né, para quem seguem essas pessoas, para que elas tenham informação mais completa sobre como investir. É importante dizer que o Hub de Educação da B3, ele filtra conteúdos de todo o mercado, né? Perfeito. Então é como se fosse uma chancela de que aquele conteúdo realmente tem informação de qualidade, né? A gente tem o Bora Investir, você quer falar um pouquinho? Legal, então tem iniciativas como você comentou, Thaís, do Hub, que é o edu.b3.com.br. Pode acessar ali conteúdos desde como se planejar financeiramente, até como operar derivativos futuros, então é do mais básico ao mais avançado. A gente disponibilizou agora também o Bora Investir, que é onde você vê notícias sobre o mercado, tem ali uma curadoria um pouco mais sobre notícias. Importante também, próprio site, a área do investidor da B3, onde você pode consultar os próprios saldos, a posição direta da própria B3, para avaliar, inclusive para evitar e mitigar esse tipo de fraude, né? Muitas pessoas às vezes transferem o recurso para que outra pessoa compre uma ação para ela. Mas como assim uma outra pessoa comprar ação? Então ela nem sabe onde estão essas ações, onde está essa posição. E a B3 coloca isso à disposição através da área do investidor. Então tem várias plataformas, entra aí no site da B3 e consulte essas informações. Legal. E Billy, a gente sabe que a Ambima também tem muitas iniciativas de educação, inclusive focadas em fraude, né? Conta um pouquinho pra gente. Tá, legal. A gente tem... A Ambima atua em basicamente 3 frentes, né? Numa delas, a gente faz muita pesquisa sobre o comportamento do investidor, o que os investidores precisam, o que eles pensam, e aí a gente divulga essas pesquisas para que todo mundo, o mercado financeiro, as instituições, a imprensa, tenha instrumentos para poder construir iniciativas depois de educação, de entregar informação, sabendo como é a cabeça das pessoas, qual é o perfil dos investidores, né? O segundo são iniciativas de trazer informação para os investidores. A gente tem uma parceria nesse sentido com a CVM, de uma iniciativa que chama Se Liga na Fraude, que é justamente isso, né? Uma das iniciativas, a gente faz um site que imita uma fraude, né? E as pessoas, quando clicam lá, são levadas para o site da CVM, que a CVM fala, olha, quando você vê alguma oferta assim,
isso é uma fraude, toma cuidado, porque todas as vezes que tem essas características, como o Felipe contou, você vai ganhar muito dinheiro rápido, faça agora, clique aqui e invista já, tem potencial de ser uma fraude. E a gente usa depois as informações disso para conversar com o mercado e conversar com a imprensa sobre os resultados. Infelizmente, esse tipo de site, a gente sempre que faz, tem uma conversão muito grande. De tudo que nós fazemos, a coisa em que as pessoas mais clicam, o que significa que realmente as pessoas estão vulneráveis a esse tipo de fraude. A gente tem que dar muita informação e falar muito sobre isso para deixar na cabeça das pessoas esse alerta, esse cuidado. E uma terceira frente, e que a gente acha muito importante, é a frente de educação e certificação dos profissionais de mercado. Porque no fim, quem está conversando lá com o cliente, quem está conversando com as pessoas, são esses profissionais, né, que estão nas distribuidoras, nas corretoras, nos bancos, atendendo os investidores, né, as pessoas. E a gente tem um programa de certificação que fornece a certificação para que essas pessoas estejam preparadas para conversar com o investidor também. E é legal porque o investidor, a gente tem visto uma leva de novos investidores no mercado, né? Os números aumentaram muito rápido nos últimos anos. E aí, Paiva, eu queria que você contasse pra gente qual é o perfil desse novo investidor que está chegando à B3. Tem crescido muito. A gente está aqui numa feira, né, Thaís, na Web Summit, aqui Ambima, B3. Tem mais de 20 mil, 25 mil pessoas aqui transitando por estandes de investimentos, sites, internet, web. Então esse movimento que eu digo sempre que da virada geracional que a gente tem tido no país, tanto do ponto de vista de demanda por mais informações sobre investimentos e do ponto de vista de oferta, né? Então muito conteúdo, muita informação. Então nos últimos anos a gente salta de menos de 1 milhão de pessoas para mais de 5 milhões de pessoas em investimentos em bolsa, em renda variável, né? Uma transformação muito rápida e sempre esse movimento contínuo, né? Obviamente o cenário macroeconômico dita muito das tendências em relação ao produto de renda fixa ou renda variável, mas não é mais uma discussão se é renda fixa ou renda variável. As pessoas estão experimentando de todos os instrumentos financeiros, com recursos de entrada cada vez mais baixos, né? Então antigamente a gente tinha o primeiro ticket de entrada era por volta de 5 mil reais. Hoje a gente está falando de menos de 100 reais um primeiro investimento. Então ela experimenta um pouquinho de renda variável, de ação, de ETF, de bolsa, de fundo, de uma cota de um fundo, vai para renda fixa. Então esse movimento no país está só começando e o potencial é enorme. A gente tem milhões de pessoas no Brasil que ainda tem recursos na poupança que poderão ao longo desse tempo migrar para outros tipos de alternativas e produtos financeiros. Isso é legal que você falou, porque a renda fixa hoje ela está muito em alta, porque os juros estão muito altos e naturalmente os investidores acabam migrando. Vocês veem uma saída em massa da renda variável na B3? Então, mais curioso, a gente esperava que qualquer movimento de um aumento de taxa de juros iria fazer com que os investidores pegassem todos os seus recursos de renda variável e levassem para renda fixa. E não é a realidade. O que a gente tem percebido mantenha o seu dinheiro em renda variável, até porque foram quantias que foram sendo acumuladas ao longo dos últimos 2, 3 anos e leva o seu dinheiro também um pouco maior de alocação em produtos de renda fixa, né? Que a gente está falando de 13% ao ano, né? Então a pessoa olha e fala, bom, vou ficar aqui um pouquinho em renda fixa, menos risco, um pouquinho mais de rendimento, né? Quando a gente viu o movimento de crescimento, a gente está falando de taxa de juros de 2% ao ano, então as pessoas foram procurar outras alternativas para rendimentos maiores. Então sempre fica antenado, é uma jornada, é um movimento, né, que é de constante acompanhamento do mercado e aprendizado. Legal, Billy, conta pra gente qual é a percepção de vocês lá da Ambima também, os investidores, o que sai nessas pesquisas que vocês fazem, como que tá o mercado de fundos? Claro, Thaís, a percepção é muito parecida que a do que o Felipe colocou aqui e é o que a gente encontra tanto nos dados, né, das informações que a Ambima tem sobre fundos e sobre distribuição de produtos de investimento, né, em todos os segmentos, no varejo alta renda e no private, e das pesquisas que a gente faz. Quando a gente recupera a história do nosso mercado e da economia brasileira, a gente teve muitos momentos que a gente chamava de voos de galinha, né? Parecia que ia decolar e aí depois as pessoas voltavam para a poupança, voltavam para a renda fixa. E nesses últimos anos a gente está vendo uma persistência e a construção de uma cultura de investimento mesmo. Então, o exemplo que eu sempre cito é, na pandemia, que foi a pior crise econômica que a gente enfrentou no passado recente, né, do Brasil, poderia ser, né, esperado que as pessoas corressem dos investimentos de risco e foi o contrário, as pessoas mantiveram as suas carteiras e a gente viu um aumento em produtos
com um pouco mais de, né, uma relação risco-retorno um pouco mais sofisticada. Então, num momento de volatilidade, em que no passado todo mundo voltava para a poupança e para a renda fixa, a gente viu as pessoas permanecendo. Então a gente acredita que a gente está sim construindo, tem muito para andar. Potencial enorme. Né, a gente tem muito ainda para fazer esse mercado crescer, mas a gente já viu uma evolução em termos da maturidade dos investidores que entraram na bolsa, que entraram em fundos de ações, fundos multimercados, de permanecer mesmo nesses períodos de volatilidade. Saindo daquela visão, eu tenho um produto, e entrando numa visão, eu tenho uma carteira, que ela pode sim ter mais renda fixa, mais renda variável, mais um produto e mais outro, mas eu não vou estar em apenas um produto, né? Então a gente acha lá na Ambima que é muito importante a gente fomentar essa visão, né? De alocação, de ter uma carteira e de ir ajustando a carteira e de não correr sempre para um lado ou para o outro à medida que a gente veja o cenário mudando. Legal. A gente chega ao fim do nosso bate-papo. Queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. E convidar você a assistir as outras entrevistas que a gente está fazendo aqui no Web Summit lá na nossa playlist do YouTube. Obrigada e até a próxima. Obrigado, pessoal.